O bolsonarista, e mais especificamente esse bolsonarista aloprado, o bolsonarista mais radical, ele se transformou no pior brasileiro da história. É o pior ser humano que já nasceu nesse país. Porque eles não só apenas são contra o nosso país, eles se dizem patriota, mas é um patriotismo invertido. Eles não só são contra o nosso país, eles são contra o nosso povo, e todos aqueles que não concordam com eles são imediatamente inimigos e eles têm que ser combatidos. Vou trazer para você hoje um vídeo gravado hoje à tarde, agora há pouco na verdade, na Câmara dos Deputados, na nossa Câmara brasileira, e a coisa mais triste é a gente ver que esse sujeito, o Eduardo Bolsonaro, você vai ver ele sendo aplaudido e eles abriram espaço para que ele pudesse falar as mais absolutas mentiras. Só para você ter uma ideia, ele disse que o Lindbergh Farias é o diretor da Polícia Federal. Ele, o Eduardo Bolsonaro, chama o governo e especialmente o STF, aquela conversa toda de Alexandre de Moraes, chama os outros de gangster. Quando a atitude dele é uma atitude de gangster, de miliciano. E ele também assume de forma definitiva que ele é o responsável pelo tarifaço, pelas ações do Trump contra o nosso país. Um sujeito que é pago por nós, eu nunca deixo de lembrar isso aqui, o Eduardo Bolsonaro está sendo pago por nós, pelos brasileiros. Ele ainda recebe o salário de deputado, o gabinete dele está a todo vapor, tem os funcionários dele lá, tá tudo normal, tá? E ele recebe esse dinheiro. É importante você saber disso. Nós estamos pagando para que um vagabundo criminoso, miliciano, trame contra o nosso país, dando continuidade a um golpe de Estado que começou quando o pai dele ainda era presidente da República. Aliás, existe aí uma especulação, o Metrópolis colocou essa especulação aqui, vou até trazer agora para você, de que o Bolsonaro vai para a Papuda. Vou trazer esse trecho aqui para você entender um pouco mais. O STF começa na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, o julgamento final de Bolsonaro no chamado inquérito do golpe. Com a proximidade do fim da ação, autoridades do judiciário aqui em Brasília já discutem onde o ex-presidente vai cumprir a possível pena. Inicialmente, cogitou-se nos bastidores que Bolsonaro seria enviado para uma unidade do Exército, já que ele é capitão reformado, ou até para uma sala especial na Superintendência da Polícia Federal. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, já avisou nos bastidores que planeja ordenar que Bolsonaro cumpra pena inicialmente em uma cela especial no complexo da Papuda. Segundo aliados do ministro do STF, a sala que a PF chegou a preparar aqui em Brasília para abrigar Bolsonaro seria apenas no caso de o STF mandar prender o ex-presidente preventivamente antes do julgamento, que até agora não aconteceu. Fontes do judiciário próximas a Moraes dizem que só um milagre ou uma grave crise de saúde de Bolsonaro convenceria o ministro a não mandar o ex-presidente para a Papuda. Moraes, aliás, planeja mandar outros possíveis condenados no inquérito do golpe também para o complexo da Papuda. Aliados do ministro brincam que ele pretende criar a ala golpista lá na Papuda. Olha, pelo menos até agora o que se sabe é que o Bolsonaro vai para uma prisão. Ele e também, nós temos 3 generais, a gente tem militares, né? Ele vai para uma prisão militar. Então até agora o que se sabe é isso. Mas ele está trazendo essa informação. Se for realmente para Papuda, vai ser curioso, porque na Papuda já estão muitos daqueles que foram presos e foram soltos, e muitos daqueles que foram presos no 8 de janeiro e continuam presos, cerca de 100, pouco mais de 100 presos, golpistas presos no 8 de janeiro já estão na Papuda também. Então, se isso acontecer, vai ser até, digamos, curioso, para não dizer outra coisa. Mas eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Bolsonaro, condenado, eu acho que já é uma unanimidade, acho que todo mundo já entendeu que ele vai ser condenado. Você acha que ele vai ser preso na Papuda? Você acha que ele vai ser preso numa prisão militar? Ou você acha que ele vai ficar na casa dele? Porque existe uma questão também. Se o Bolsonaro apresentar aí alguns documentos médicos, e isso for comprovado por uma auditoria externa, né, outros médicos comprovarem,
ele também pode continuar preso na casa dele. Existe essa possibilidade, as 3 possibilidades. Coloca aqui nos comentários qual que você acha mais provável. Eu tenho curiosidade em saber. Aliás, não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Peço, por favor, dê o like no vídeo. Por favor, dê o like no vídeo para a gente levar adiante o nosso trabalho aqui. Eu vou trazer agora para você essa fala completa do Eduardo Bolsonaro hoje nessa comissão. Você vai ver que é o pessoal liberdade, sem censura, gritando na hora que ele foi chamado. E você vai perceber também essa quantidade de mentiras que ele fala lá, inclusive essa que eu disse a você, que o Lindbergh Faria seria o diretor da Polícia Federal. Obviamente não é só uma mentira, é uma forma absurda de tentar colocar uma questão que não é verdade, absolutamente não é verdade. Você vai ver ele se fazer de vítima, você vai ver uma série de questões, dentre elas essa ideia de falar que ele realmente foi o responsável pelo tarifaço. Ele diz que foi o responsável pela Lei Magnitsky, mas é óbvio, a Lei Magnitsky ela vem junto com o tarifaço. São ações do Trump contra o nosso país, então ele assume que de fato boicota o nosso país. E ele fala isso com muito orgulho, e o mais bizarro de tudo isso é que ele fala isso dentro de uma comissão na Câmara dos Deputados, e ele fala isso com a maior naturalidade do mundo, sendo aplaudido pelos extremistas, pelos deputados bolsonaristas. Vou trazer agora para você essa participação na íntegra. E a gente vai passar a palavra agora ao nosso Eduardo Bolsonaro. Sem censura! Sem censura, Brasil! Eduardo Bolsonaro, sem censura! Obrigado, deputado Meira, satisfação. Queria estar aí com vocês. Nesse momento agora eu não posso, né? Vocês entendem, mas a minha vontade, a gente continua junto em espírito, pode ter certeza que a gente continua junto em espírito. Eu estou aqui para narrar um pouquinho da minha história, que nem de longe é de mais sacrifícios em meio a essa jornada toda, né? Eu acho que as pessoas do 8 de janeiro, e aí alguns que me antecederam, né? O Alan dos Santos, que ficou mais de 3 anos longe da família dele, né? A própria Carla Zambelli, que agora está detida lá na Itália, Deus quiser, vai ser solta em breve para, ao menos, poder responder em liberdade essa homologação do processo dela na Itália. O Clezão nem se fala, mas a gente está dando um pouquinho aqui da nossa dose de sacrifício, que é a vida de todo homem, né? Eu sei que vários colegas aí que estão agora na comissão, vocês são oriundos de forças policiais, se não vocês próprios, colegas de vocês já passaram por situações em que você tem que decidir se você vai seguir os seus princípios, né, os seus valores, ou se você vai tombar para o sistema, né? Eu escolhi enfrentar, não me arrependo disso, e estou aqui para dar um pouco desse testemunho, para além da parte familiar, né? Todo mundo sabe aí da situação do meu pai, o meu irmão Carlos Bolsonaro já sofreu busca e apreensão da PF, está num inquérito sem pé nem cabeça, junto com o deputado Ramagem, negócio aí de ABIN paralela, sendo que agora as caras de todo mundo, o atual mandatário, o atual ocupante da cadeira presidencial manda centenas de milhões de reais para youtuber e não falam nada, enquanto que contra nós tem um inquérito da fake news aberto em 2019, mais de 6 anos, e não conseguem comprovar absolutamente nada, é apenas uma espada sobre a nossa cabeça, da qual inclusive já pesou contra Elon Musk, que hoje encontra-se investigado dentro desse inquérito. Inventaram para mim um crime de que é vir com muita frequência aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha proximidade com a família Trump, com pessoas do governo aqui. Comecei esse trabalho lá em 2018, pelo menos, se a gente for voltar no tempo. Né? Fiz um evento lá em Foz do Iguaçu, Cúpula Conservadora das Américas. Ainda durante o governo do meu pai de transição, visitei aqui uma semana nos Estados Unidos, Boston, Nova York, Miami. Fiz mais de 30 rodadas, principalmente com fundos do mercado financeiro, levando a notícia de que um presidente novo viria a ser empossado em janeiro, no caso de Jair Bolsonaro, e que o Brasil deixaria de ser socialista. Então a gente trabalha há muito tempo tentando fazer aquilo que o nosso eleitorado pede, né? A organização da direita, firmar um projeto de país, colocar adiante uma bancada uníssona de parlamentares. Eu acho que, em certa medida, a gente conseguiu muito sucesso nessa empreitada, e os senhores que me assistem aqui hoje, certamente, né, estão lado a lado comigo nessa iniciativa. Por vir muito aos Estados Unidos, vim na posse do presidente Trump, né? Meu pai foi convidado, não pôde vir porque Moraes apreendeu o seu passaporte. Vale lembrar que quando ele apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro, o motivo foi porque outras pessoas próximas a Bolsonaro tinham notícias que estavam saindo do país, entre elas Felipe Martins.
E ainda depois, quando essa farsa do Felipe Martins foi descarada, e hoje tem-se, até pelo relatório da PF, de que ele nunca saiu do Brasil, ainda assim mantém a apreensão do passaporte do meu pai. De perto, o caso do deputado Daniel Silveira, que até hoje permanece preso, numa bizarrice, onde praticamente ele não tem direito à progressão de regime, né? Ele deveria estar em casa, saindo para trabalhar, e apenas se recolhendo durante o período noturno. Mas o Alexandre de Moraes, ele tem esse desejo de se mostrar uma pessoa má, para assim ter o respeito dos outros, através da intimidação. É por isso que eu não exagero quando eu coloquei no meu Twitter, que foi incluso num dos inquéritos, quando eu chamo de gangster. Porque essa é uma prática de um mafioso, de um gangster. E ele, né, então, ali pelo final de fevereiro, recebeu uma demanda do Lindbergh Farias, que é o novo diretor-geral da Polícia Federal, né? Isso daí mostra, mais uma vez, a disfunção com que o Brasil está vivendo. Ele pede as coisas, o Alexandre de Moraes atende. Ele pediu a apreensão do meu passaporte. O grande problema que ocorreu é que eles não sabiam que naquele momento eu estava pousando nos Estados Unidos para passar uma semana, que é o feriado de carnaval. Vim visitar alguns amigos aqui. E como eu vi ali que o Alexandre de Moraes tinha dado 5 dias de prazo para o PGR responder se apreenderia ou não meu passaporte, a pedido do líder do PT na Câmara, algo inacreditável, eu resolvi esperar. Esperei. E, inacreditavelmente, o PGR não respeitou o prazo de 5 dias do homem mais temido do Brasil. Após anunciar nas minhas redes sociais que ficaria exilado aqui, em 2 horas, o Procurador-Geral da República, então, disse que não era necessário pegar o meu passaporte, porque a minha atividade aqui era legal. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Por que ele fez isso? Para não me dar a oportunidade de colocar, né, um rótulo em mim de perseguido político. E aí começaram as matérias na imprensa, jogando junto com o regime, dizendo, Eduardo Bolsonaro não volta porque não quer, está passeando, está na Disney, etc. Glória a Deus, a soberba e a arrogância dos nossos inimigos. Esse foi o tempo em que eu tive a tranquilidade e oportunidade de focar na minha vida em uma única pauta, que era trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos, eu me arrisco a dizer, da história do Brasil. Foi dessa maneira que eu e Paulo Figueiredo, jornalista conhecido dos senhores, conseguimos ir diversas vezes ao Congresso americano, à Casa Branca, e levar informações que culminaram na sanção Magnitsky contra Alexandre de Moraes, que ainda vai piorar, eu tenho certeza disso. Não só para ele, mas pessoas também no entorno dele. Depois de eu anunciar a minha estada aqui, 2 meses após isso, o cientista americano Corey Mills, da Flórida, perguntou ao secretário Marco Rubio, numa audiência do Congresso Nacional Americano, se haveria a chance de sancionar Alexandre de Moraes. E Marco Rubio disse que sim. Dias após este fato, a coisa mudou da água para o vinho. O mesmo inquérito em que tinha sido arquivado, com o PGR dizendo que a minha atuação era totalmente legal nos Estados Unidos, foi então desarquivado por essas razões políticas. E começou a pesar sobre mim o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena de até 12 anos de cadeia. Fora alguns outros, como obstrução de justiça, alguns outros crimes um pouco menores, coação mediante processo, crimes que com certeza não cabem contra mim. Por exemplo, coação mediante processo exige que eu tenha um meio ilícito. Eu não tenho meio ilícito nenhum na minha mão. Eu sequer tenho qualquer meio na minha mão. Mas, se considera a lei Magnitsky um meio ilícito, a lei Magnitsky é uma lei norte-americana. Então ela já não é ilícita. E ela tem que estar sobre o meu poder, tem que estar ao meu dispor. E, na verdade, quem caneta e aplica a lei é Donald Trump e os secretários Scott Bassett, do Tesouro, e o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, é óbvio que isso daí é um instrumento do regime para pressionar, para forçar ao resultado que eles desejam. Como eles não conseguiram fazer com que nós parássemos, então, como todo o regime, foram para cima de Jair Bolsonaro, que é o meu pai. É a mesma coisa que acontece com os médicos cubanos. Muitos dos senhores aí já eram parlamentares, deputados federais, ao tempo em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, com relação aos médicos cubanos,
né, o programa Mais Médicos, ele falou de 3 requisitos para manter o médico cubano no Brasil. Pagamento integral do salário no Brasil, um exame revalida para provar que são médicos, né, para provar que não são espiões ou qualquer outra coisa. E, por último, trazer a sua família de Cuba para o Brasil, porque já era de conhecimento nosso que era uma estratégia do regime ameaçar os familiares que ficam como reféns lá na maior ilha de escravocrata do mundo. E assim Alexandre de Moraes está fazendo. Então, a cada vez que o Alexandre de Moraes dobra a aposta, ele nos dá a oportunidade de escancarar para o mundo inteiro que ele realmente é merecedor de todas as sanções. E não se enganem, né, não fiquem surpresos, na verdade, se isso for levado para a Europa, que é o próximo passo. Eu sei que Alexandre de Moraes, nesse momento, deve estar pensando, né, jogando junto com a Interpol, hoje liderada por um brasileiro, para tentar fazer a minha apreensão. Mas também a gente tem aqui bons aliados do nosso lado para evitar qualquer tipo de empreitada nesse sentido. E finalizo dizendo que cada vez mais ele vai jogando os... como o último, por exemplo, que é o crime de incitar invasão, né, incitar a autoridade internacional a invadir o Brasil ou a atos de guerra. Quando eu falo isso aqui nos Estados Unidos para as autoridades, que eu estou sendo processado no Brasil por conta disso, as pessoas dão risada. É notório que a gente não praticou nenhum crime desse. A gente já viu, né? Político aí para a cadeia por conta de problemas com corrupção, desvios, dinheiro público, etc. Golpe de Estado certamente não é o caso de Jair Bolsonaro. E isso daí fica muito claro, finalizando, presidente, quando você vê que o Trump tem colocado adiante, não só a lei Magnitsky contra o Moraes, mas recentemente agora, 2, 3 dias atrás, uma nova carta do FDC dá conta, né, a Comissão de Comércio americana, dando conta de que os países que forem contra, né, os países que servirem suporte para o aparato de censura serão não somente tarifados, mas correrão o risco de terem embargados chips americanos, né, semicondutores, para este país. Ou seja, o Brasil está flertando com ditaduras, está flertando com a perseguição, está normalizando esse tipo de conduta que acontece em países como Cuba, Venezuela e Irã, e vai sofrer as consequências disso. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus ilumine a cabeça dos parlamentares para que aprovem a anistia, que certamente é o primeiro passo para a gente virar essa página, para trazer justiça a essas pessoas do 8 de janeiro e demais perseguidos do Alexandre de Moraes, que não são somente as pessoas conectadas ao 8 de janeiro, e que assim a gente chegue numa boa condição, numa mesa de negociação com o governo dos Estados Unidos para reduzir ou, quem sabe, até zerar as tarifas impostas recentemente. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Olha, se você quer saber, eu acredito até que esse vídeo que ele faz lá na Câmara, ele vai servir contra ele mesmo. A gente sabe que a extrema-direita, especialmente os bolsonaristas, eles criam provas contra si mesmos. E aqui a gente tem, mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro criando provas contra ele mesmo. Ele assume que está fazendo toda essa movimentação de boicote ao nosso país com um objetivo, inclusive, não, vai piorar, nós vamos levar isso para a Europa, como você viu. Então ele realmente assume que hoje é um sujeito lesa pátria, ele está contra o nosso país. Ele age contra o nosso país. E aí, eu quero só trazer 2 informações importantes. A primeira, logicamente, como eu disse, a gente está pagando por isso. A gente continua pagando por isso. E isso se deve muito em função do fato da gente ter um sujeito como Hugo Mota, que é um nojento, é um sujeito nojento. A gente tem que prestar muita atenção no estado do Hugo Mota, né, no estado onde ele vai ser votado em 2026, para que as pessoas não reelejam esse sujeito. Porque é absurdo o que está acontecendo. A gente está hoje com a aprovação dessa tal lei, que na verdade é a lei da blindagem, né? Eles querem colocar uns nomes diferentes, mas eles querem blindar os deputados para que você possa processar um deputado, você tem que pedir licença para a Câmara. Ou seja, ele comete um crime e aí a Câmara vai decidir se ele deve ser processado ou não pelo crime.
Assim, são coisas absurdas, eu falei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, dê uma olhada, porque eu trago os detalhes com o texto da lei e tudo mais, e o Hugo Mota está dando continuidade a isso. Existe também uma possibilidade, eu acho que o Hugo Mota ainda vai dar muito trabalho para o nosso país, porque a continuidade é, logo depois da condenação do Bolsonaro, dar início a um processo de anistia, que é o que a extrema-direita vai querer fazer de qualquer forma. Então existe esse primeiro ponto em relação a tudo que está acontecendo. O segundo ponto é exatamente esse comportamento de miliciano, esse comportamento criminoso, que é único no planeta. Ou seja, no mundo inteiro não há um caso de um sujeito que é um deputado federal, que vai para um outro país para prejudicar, ele faz com que os Estados Unidos decrete uma guerra fiscal, aliás, uma guerra econômica contra o nosso país, é uma guerra contra o nosso país, e ele continua sendo deputado, e ele sequer é cogitado a possibilidade de ele ser preso, porque o certo, o correto, é que ele fosse preso, fosse feito um pedido para os Estados Unidos para deportar esse sujeito, e que ele fosse preso aqui, e que ele apodrecesse na cadeia. Mas o que está acontecendo? É exatamente o movimento contrário. Eles querem aprovar essa anistia para que, além de não ser preso, o Eduardo possa voltar para o nosso país e se candidatar à presidência. É tão bizarro, tão absurdo, que é até difícil falar a respeito disso. Coloca nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, dê o like no vídeo. E eu peço, por favor, para você se inscrever no canal. A gente está numa luta aqui para chegar aos 800 mil inscritos. A gente está muito pertinho mesmo. Então, se você puder nos ajudar, a gente vai agradecer bastante. Seja um dos inscritos aqui do nosso canal. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero trazer essa dica. Cadê o celular? Tá aqui, ó. Eu quero trazer essa dica especial da renda extra. Apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, você já pode ganhar um dinheirinho a mais. Eu tenho aqui uma coisa que eu fiquei até emocionado. Olha só isso daqui, gente. Falei que eu iria vir compartilhar as minhas conquistas, minha máquina novinha e minha mesa. Ainda não está montada, mas é a mesa que eu sonhei para mim. Obrigado por tudo, esse curso realmente me ensinou muito, e se não fosse por tudo isso, jamais chegaria onde cheguei, claro. E com o meu esforço, como você sempre me disse, Matheus, foco sempre e obrigado por tudo. Então tá aí, ó, eu acho muito legal isso, porque ela conseguiu comprar a sua máquina de lavar, né, e uma mesa bacana. Então acho que é para isso que a gente está divulgando esse trabalho aqui, para que você possa mudar a sua vida, para que você possa transformar a sua vida. Quero que você coloque lá e escreva lá, Clayson, entrei aqui, consegui comprar uma máquina. Se você quiser uma máquina de lavar ou qualquer outra coisa que você queira, ainda dá tempo de você entrar, o primeiro comentário fixado aqui, e eu quero que você faça essa compra ainda para esse Natal, que você possa se presentear nesse fim de ano, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Você que está junto com a gente, pense na possibilidade de ser um membro aqui do nosso canal. Seja um membro aqui do canal. Se você puder nos ajudar, esse aqui é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor pelo Pix, isso nos ajuda muito mesmo, porque eu quero continuar trabalhando para você. Dê essa força pra gente. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.